Irmão, não existe uma coisa mais nobre do que liberar perdão. Não existe uma coisa mais libertadora. Agora é liberar perdão de verdade e não liberar desculpa. O mundo está cheio de pessoas que apenas só sabem se desculpar, mas o ódio permanece lá dentro, a mágoa permanece lá dentro, o ressentimento permanece lá dentro. Se a pessoa fizer de novo, ela continua com o mesmo ódio, com a mesma mágoa. O local aonde o perdão tem sido mais retido é na família. É mais fácil perdoar uma pessoa que está lá fora do que a pessoa que se encontra dentro de casa. Perdão é algo para se dar. Perdoai, disse Jesus. Perdoai. Jesus não disse que devemos analisar o merecimento da pessoa, se ela merece ou não ser perdoada. É um mandamento perdoar. Jesus foi muito claro. Perdoai, porque se você não perdoar, não será perdoado. O salmista Davi, homem de Deus, homem que teve várias experiências com o Senhor, nos Salmos de número 15, Davi fez um questionamento a Deus. Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Imagina o homem perguntando a Deus, e Davi pergunta a Deus: Senhor, quem tem direito de morar no teu santo templo? Quem tem direito de morar no céu? Quem é rei? Quem tem dinheiro? Quem tem fazenda? Quem tem negócios? Quem pode desfrutar do direito de morar no céu? Pergunta intrigante. Naquele tempo, Davi não tinha a resposta popular, como, por exemplo, quem tem direito de morar no céu? Hoje, as pessoas podem dizer, todo aquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Aceitar Jesus como Salvador é a coisa mais fácil que se tem. Qualquer um pode aceitar Jesus e deve aceitar Jesus como Salvador. Mas há implicações ao aceitarmos Jesus como o nosso Salvador. Implica também em aceitá-lo como Senhor. E é aí que vai entrar as
exigências para ir morar no céu. E quando Davi, impressionado pela pergunta que houvera feito ao Senhor dos Senhores, ao grande eu sou, Davi, na sua pergunta, ele recebe do grande eu sou a resposta. Vem como uma flecha no coração de Davi. Vem como uma flecha aos nossos corações, mesmo já tendo aceitado a Jesus como Salvador de nossas vidas. Mas não é com pendências espirituais, morais e até mesmo pendências emocionais que adentraremos ao céu. Jesus é o caminho. Isso quer dizer que Ele não é simplesmente um único meio de chegarmos ao céu, mas Ele é o exemplo de como chegar ao céu. Se queremos chegar ao céu, devemos ter Jesus como nosso Salvador e olhar para o seu exemplo de vida. Para o seu exemplo de vida. Nos testemunhos que nós ouvimos aqui, 2 pessoas relataram a necessidade do perdão. A necessidade de estar bem com a família. Imagina você o que Jesus disse concernente à família quando estiver para acontecer o arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento. Ele disse, na família, um será levado e o outro será deixado. Não passa nunca na cabeça de que pode ficar por falta de perdão. Não passa na cabeça. Mas a palavra que Deus deu a Davi, ela é tão real para os dias de hoje, como foi para os dias de Davi. Quem, Senhor, tem direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu Monte Santo? As respostas vieram ao coração e à mente de Davi. Primeira resposta: só quem tem. Repita comigo. Diga, só quem tem. Direito. Aquele que vive corretamente. Achamos, queridos, que viver corretamente, a única implicação do viver corretamente é não matar, é não adulterar, é não beber, é não fumar. Será que viver corretamente resume-se apenas nisso, em alguns mandamentos da lei de Deus? Certamente não. Quando aceitamos a Jesus como Senhor,
e Salvador de nossas vidas, o aceitamos para vivermos corretamente. Diga: eu aceitei a Jesus Cristo para viver corretamente. Não é, amado, normal o cristão aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e não viver corretamente. Ele não pode, de maneira nenhuma, se ostentar na desculpa de que todo mundo peca, de que todo mundo é assim. Pois a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, este é uma nova criatura. Quem está em Cristo, diga amém. Então, eu e você que estamos em Cristo, temos o dever de sermos novas criaturas. E ser nova criatura implica em viver corretamente. E não simplesmente ser religioso, gostar do culto, admirar-se com o ministério de louvor, ficar perplexo com as apresentações, ouvir testemunhos maravilhosos como estes. Mas, e aí? Eu vou fazer o quê com tudo que eu ouvi? Eu vou praticar. Eu vou colocar em prática. Eu vou tomar aquela decisão que, mesmo tendo um pai ignorante, mesmo tendo um pai não cristão, mesmo tendo um familiar que não combina com os meus atos religiosos, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que aceitar, eu tenho que procurar ser feliz com este familiar que às vezes tenho como um problema na minha vida. Foi mostrado aqui que deixar de fora, encher o coração de mágoa, encher o coração de ódio, se afastar, não resolve a situação. Quanto mais se afasta, quanto mais foge daquilo que precisa ser feito, mais a vida não flui. E coisa linda nós ouvimos aqui no testemunho da irmã. Houve a restituição de casa, a casa foi restituída, houve a restituição de trabalho, nova porta foi aberta, e aquilo que preocupava, que seria pagar o investimento que fez, foi normalizado. Tudo por causa do perdão. Diga comigo: perdão liberta. Aleluia. Perdão liberta, amado. A Priscila falou que não podia se aproximar do pai para nada. E hoje ela se aproxima com amor, com gratidão de ser filha, com delicadeza. E aquele pai que vivia tão preso, hoje diz: a coisa que mais eu queria era que você fizesse uma comida para mim. Que coisa linda. Para que deixar uma pessoa presa? Se a palavra de Deus diz que Deus nos chamou para vivermos corretamente. Diga: Deus
me chamou para viver corretamente. Aplauda a Jesus por isso. Ainda diz o versículo que só tem direito em morar no céu quem vive corretamente e que faz o que é certo. São duas coisas distintas. O viver corretamente é uma coisa, e fazer o que é certo é outra coisa. A pessoa vive uma vida com um caráter de Cristo, é correto. Perdoar é certo, é dever. Amar é certo, é dever. Contribuir é certo. Note que além de andar, viver corretamente, temos que fazer o que é certo. Eu não posso de maneira nenhuma dizer bem assim, mas eu vivo corretamente. Eu não mato, eu não roubo. A minha mulher pode confiar em mim porque eu não adultero. Sim, mas você faz o que é certo. Como, por exemplo, respeitá-la. Você faz o que é certo, por exemplo, perdoá-la quando ela erra. Você faz o que é certo, Alexandre, em agradecer o que ela faz por você. É certo agradecer. É correto andar em fidelidade, mas é certo agradecer. É certo dizer: muito obrigado, meu amor, por você ter feito isso. Muito obrigado por você ter feito aquilo para mim. O certo faz parte também do reconhecimento. Mas não fica por aí. A Bíblia diz: aquele que é sincero e verdadeiro no que diz. Sincero e verdadeiro naquilo que diz. Outro questionamento na vida de Davi, na resposta que recebeu. Ele não fala mal dos outros. Vivemos num mundo, amado, que as pessoas mais atingidas, em primeira instância, no falatório, defamatório, são os familiares. Mas é tão fácil dizer: meu filho é assim, minha esposa é assim, o marido é assim, os pais são assim, difamando. Sabe o que eu vejo? É que as pessoas aprendem a falar mal umas das outras em casa. É em casa, Mateus. Começa falando que o pai é assim, que a esposa é assim, que o pai não liga, que a esposa não liga, que o marido é assim, que o filho é assado. E isso depois está na rua. Como queremos ir para o céu falando mal dos outros e às vezes até desejando mal aos outros? A Bíblia diz, no questionamento de Davi, Davi recebeu o questionamento
do seu questionamento, recebeu a resposta. Não fala mal dos outros. Quem sabe, talvez, Davi tinha esse defeito. E Deus veio e corrigiu. Não prejudica os seus amigos. Eu não posso ser crente que prejudique os meus amigos. Se não é para prejudicar meus amigos, eu devo prejudicar os meus familiares. Essas duas irmãs que deram testemunho aqui de perdão, foi a coisa maior na vida delas que elas fizeram, foi exatamente isso. Perdoar. Diga comigo, quando se perdoa, o coração fica limpo e limpamos o coração do outro. Aplaudam Jesus por isso. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor ainda diz: quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que é limpo de coração. Aonde há maldade, aonde há ódio, aonde há perversidade, há sujeira. E Jesus disse: são essas coisas que contaminam o homem. Hoje é uma noite de perdão. Você, jovem, que não sabe perdoar, chegou a hora de você quebrar esse espírito maligno que está operando na sua vida. Isso é um espírito maligno. Há jovens, até mesmo dentro da igreja, que vivem na falta de perdão um com o outro, por causa de uma palavra, por causa de um namorado, de uma namorada, quebrou a comunhão. E quem quebra a comunhão aqui na terra com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, com os amigos, não pode ter comunhão com Deus. Porque Jesus disse: se você for à igreja cultuar, levar a sua oferta de culto para Deus, e você lembrar que você tem alguma coisa com alguém, o que é que deve fazer? Quem sabe aí responda. O que é que deve fazer? Deixar a oferta no altar, deixar o seu culto no altar, voltar para casa, voltar para a família, voltar para o amigo, se reconciliar e chegar na presença de Deus e dar a sua oferta. A sua grande oferta é a sua vida. A sua grande oferta é o seu culto, sem nenhum bloqueio. A pior coisa que tem é cultuar a Deus com bloqueio, com a mente acusando. Mas nessa noite, esses testemunhos não foram dados em vão. Eu não sabia que ia acontecer isso. Eu não sabia. A proporção que eu fui ouvindo os testemunhos, Deus foi falando comigo. E certamente contigo também. E porque esse tema foi tocado aqui nessa noite, uma vez que o culto não tinha nem tema, as mulheres não organizaram o culto com tema. Elas não disseram: olha, o culto tem um tema e é perdão. Não, as coisas aconteceram naturalmente. Sabe por quê?
porque Deus nessa noite quer tratar a sua vida nesta área de perdão. Se você tem esse problema, se realmente, liberte disso nessa noite. Tome uma atitude. Qual é a atitude? É a atitude de perdoar. Porque quem perdoa será perdoado. Assim como quem ama será amado, pois Jesus disse bem assim: quem me ama será amado pelo meu Pai. Então, quem ama será amado. Quem perdoa será perdoado. Limpo de coração. Uma pessoa que não perdoa, ela não está limpa de coração. É a verdade bíblica. Meu querido, minha querida irmã, eu não tenho outra verdade para você. Eu não posso esconder a verdade. Quem não perdoa não está limpo de coração. Olha a limpeza que o perdão fez no coração dessas duas mulheres. Dessas duas senhoras que testemunharam em favor do perdão. Elas testemunharam. E interessante, as duas falaram que perdoaram ao pai. Aonde estava o problema? Em casa. E com quem era? Com o pai. O seu problema pode ser com seu pai, com a sua mãe. O seu problema pode ser com seu filho. O seu problema pode ser com seu esposo, com a sua esposa. Quem sabe, você pode estar guardando mágoas no seu coração, do seu esposo, da sua esposa, do seu ente querido. Quem sabe magoado com o filho, quem sabe magoado também com o pai, com a mãe. Vai sair daqui amarrado, uma vez que Deus está te dando o privilégio de sair daqui livre, de sair daqui desatado. Desate a sua vida, perdoe, porque só quem tem o coração limpo vai subir quando Jesus vier. Só quem tem o coração limpo, aleluia, vai subir quando Jesus vier. E a pior coisa que tem para quem ficar, sabe, é ter que receber o juízo de Deus e as punições aqui impostas pelo anticristo. Já pensou? Ser rejeitado ou rejeitada por falta de perdão? Alguém pode dizer, não, mas Deus vai dar um jeito. Deus vai tocar no meu coração. Deus já tocou no seu coração e Deus toca no nosso coração quando ouvimos falar de perdão, quando lemos a Bíblia. E quando lemos a Bíblia é o suficiente para sermos tocados por Deus, para destravar a nossa vida nessa questão de perdão e também destravar a vida dos outros.